e o Augusto está pressionado em todos os lados, no lado político, no lado financeiro e também no lado policial, né? Esportivamente, não tem uma urgência para a torcida carregar o time no colo nesse momento, como teve em outras situações. Pironi, a gente vai lembrar, o Arnaldo falou, o Corinthians tinha o Fred Luz como CEO, vamos trazer um plano para reformular. Depois, quando teve o Pedro Silveira, que veio da XP e tal, e ele pedindo para vender jogador, aí os dois caras saíram porque eles fizeram recomendações e pedidos que o Augusto falou, não quero saber. Me lembrou muito o presidente que demite o ministro da Saúde, que fala, vamos tomar vacina. O presidente fala, não queremos. Não queremos. Vacina não serve. Agora, Danilo, o Arnaldo... Fala, Renato, pode falar. Não, é porque eu acho que o lado esportivo vai degringolar. Vai degringolar. Nós vimos o que aconteceu no último domingo. Eu acho que o lado esportivo, ainda mais sem o Garro, que a gente não sabe quando volta a jogar, e sem o Depay, esse time do Corinthians é para brigar pelo rebaixamento, gente. O time do Corinthians está longe de ser, agora perdendo seus dois principais jogadores em termos técnicos, está longe de ser um time capaz de fazer uma boa campanha no Brasileiro. E eu acho que é a pá de cal. O Corinthians começar a fazer uma campanha muito ruim no Brasileiro é a pá de cal na administração do Augusto. Sobre isso, essa questão do ponto de vista esportivo ainda não está o caos, vou falar. Não está o caos porque a Gaviões ainda não desembarcou de vez. Sim. Porque já poderia estar o caos pelo que aconteceu. O Corinthians, vamos lembrar, ele foi eliminado, ele lutou e a torcida ficou enlouquecida porque conseguiu uma arrancada heróica, foi para a Libertadores. Tomou uma cacetada, caiu fora da Libertadores. Tá para cair fora da Sul-Americana. Tomou uma taca do Flamengo de 4-0. Não tá também essa maravilha, não. É porque tá ali no meio da tabela, tem pontos aí no Campeonato Brasileiro, não tá na zona de rebaixamento. Só falta isso. A gente já viu torcida organizada largar apoio à diretoria ou ao time por muito menos. Mesmo no ano passado, claro, quando a Gaviões ainda estava apoiando o Corinthians na luta contra o rebaixamento, em outros momentos a gente já viu a própria Gaviões largar a mão da diretoria em questão por outros motivos, por motivos menores até, né? E a mesma coisa como você disse esse ano, o Corinthians caiu para a Libertadores e caiu da Libertadores, está para cair da Sul-Americana e até hoje eu vejo alguns corintianos chamando o dia 27 de março como histórico. Porque ganhou o Campeonato Paulista, sim, é legal ter ganhado do Palmeiras, ter evitado o tetra consecutivo. Agora, chamar o dia 27 de março de histórico mostra muito da perspectiva. O Corinthians tem um investimento que não deveria considerar histórico o título do Paulista. Não poderia. Não poderia considerar normal estar fora da Libertadores, estar a um passo de cair fora da Sul-Americana ou de eventualmente ter que lutar no play-off da Sul-Americana. O orçamento do Corinthians era para estar na Libertadores, na pior das hipóteses, estar sobrando na Sul-Americana. Mas não é nem isso, nem outra. O Corinthians ganhou do Vasco com o time reserva e ganhou do Sport, que está como do último colocado do campeonato. E que só não está pior porque ainda teve a questão da polêmica do gol do Fortaleza agora na Ilha do Retiro. Então, assim, os caras estão se baseando numa conquista de Paulista que, sim, é muito legal ter ganhado do Palmeiras, mas que não justifica todo o investimento. Imagina que o corintiano tem que ouvir que o presidente está na capa de jornal de polícia com uma dívida de 830 milhões, fora da Libertadores, perto de estar fora da Sul-Americana, e tudo isso se compensa com o título do Campeonato Paulista. Eu não entendo. Pra gente fechar... Fala, Arnaldo. Só um adendo. Também compete ao campo esportivo, né? Essa administração, ela tomou a seguinte precaução desde o início, isso também mostra porque que não degringolou completamente no campo até agora, que é não atrasar nada para quem joga e trabalha no clube neste momento. Vocês perceberam isso, não? Uhum. Então, o Corinthians, ele não se importa em ficar devendo para outros, ou outrem, como diria o meu companheiro. Mas para o time atual, para os jogadores, os salários, as questões, o Corinthians tem feito de tudo para não atrasar um dia sequer para que o campo não desabe, né? Mas esse desequilíbrio é muito frágil, né? Porque é uma folha de pagamento, como eu disse, muito alta. Então, até agora, isso
que muitas vezes implode o campo, não aconteceu, né? O atraso no dia a dia, o tal do dia 5, se vai pingar ou não. É curioso porque não tem só falta de estratégia. Existe uma estratégia na administração Augusto Melo que é pagar quem está no dia a dia do clube e os outros a gente deixa para depois. Aquela coisa de escolher os boletos, lembra? Foi uma frase dele lá atrás, né? E ele tem escolhido, tem conseguido ainda pagar os boletos para quem está trabalhando no dia a dia do Corinthians. Além do apoio da Gaviões, se isso começar a não pingar, aí a gente já viu essa história, aí acaba mesmo, né? Por enquanto, esse time caríssimo está sendo pago com essa arrecadação que o Corinthians tem gigante, e ele vai protelando as dívidas com os outros lá para depois, ou vai sofrendo transfer ban, ou vai não sei o que lá, mas com o time atual ele tem se preocupado em não atrasar nada, porque senão não ganha o próximo jogo, como a gente já sabe como funciona no futebol, né? Sobre isso, para fechar o assunto, Renato, tem uma figura que é meio icônica dentro do Corinthians, chamado Memphis Depay. Maior salário, e maior salário não é força de expressão, é o maior salário mesmo, ele ganha uma bala todo mês. Ele tirou a camisa 10 do Garro para ele pegar, tirou a 10 do Garro, pegou para ele. Demitiu o Dias. No jogo contra o Flamengo, ninguém sabe o que aconteceu com ele, se machucou tal, saiu, sei lá, subiu na bola, não sei o que e tal. Daqui a pouco não vai começar a respingar num cara, porque ele me parece ser um pouco também uma primadona corintiana, exagerando um pouco na comparação, mais ou menos como o Neymar no Santos. Ele é meio o dono do time. Ele que basicamente deu pontapé no traseiro do Ramon Dias e sua família. É verdade, concordo com você. Agora eu fico me perguntando se o Dorival vai armar o time em torno dele, como ele pretendia fazer com o Neymar na seleção brasileira. Vai. Porque agora, e outra coisa, eu pergunto, o custo-benefício do Memphis Depay é bom para o Corinthians para ganhar um título paulista, para escapar do rebaixamento de forma impressionante nas últimas 9 rodadas do Brasileiro do ano passado, mas para classificar para uma Libertadores que depois você é eliminado na pré-Libertadores, ou seja, acaba pagando um mico. Era melhor até não ter classificado para a Libertadores. Para pagar esse mico é melhor não ter classificado, né? Eu não vejo esse custo-benefício ser vantajoso para o Corinthians, não. Gente, ele ficou com praticamente o prêmio inteiro do que o Corinthians ganhou do Campeonato Paulista. Por contrato. Cada coisinha a mais que ele faz, ele ganha uma fortuna. Não é só o salário, que já é milionário, né? Fala-se 3 milhões de reais por mês. Mas a cada bobagem que ele faz, o Memphis Depay deu não sei quantas assistências, fez não sei quantos gols. Pinga aí na caixinha, porque está no meu contrato. É mais uma das loucuras do Augusto Melo. É simplesmente mais uma das grandes loucuras. E eu estou com o Arnaldo. Se por acaso... Imagina você atrasar o salário do Memphis Depay. Que ele vai, qual a entrevista que ele vai dar? Ele derruba agora, o próximo a ser derrubado é o próprio presidente. Entendeu? Então, eu acho bastante complicado. Quer dizer, até sei, né? O Dorival vai estar indo ganhando uma fortuna também. E mesmo que aconteça problema dele não conseguir receber em dia e tal, ele deve ter como plano, isso aí é uma grande poupança, né? Porque ele sai, você vê, o Caixinha tem 16 milhões de reais para receber. Gente, 16 milhões de reais, o cara fez 16 jogos. É inacreditável. Ser técnico de futebol passou a ser um grande negócio. Você ser mandado embora, você vai para o clube já pensando que você vai ser mandado embora e vai ganhar uma fortuna. Pode demorar um pouco na justiça, coisa e tal, mas você vai ganhar uma fortuna. É o melhor investimento da economia brasileira hoje em dia, é ser técnico de futebol do time grande. Porque você já entra com uma multa rescisória e os caras aceitam, e tudo bem. É assustador. Olha, eu vejo o Corinthians, já vejo há algum tempo, no caminho muito do Cruzeiro do Mitair. Eu vejo a situação muito parecida. E não sei como é que vai sair disso. Porque você olha no grupo político do Corinthians e você não vê também nomes que você diga assim, não, esse fulano aqui pode ser o cara que vai ser o bandeira de Melo da administração do Corinthians. Eu não vejo, pelo contrário.
Eu só vejo o grupo do André Sanches, o outro grupo lá. Não me entusiasma. Eu acho que o futuro do Corinthians é bastante preocupante. E o Memphis, Tironi, estava livre no mercado e custou 25 milhões de reais, 4 milhões de euros, um pouquinho mais até, só de comissão.